Olá a todos, estamos aqui mais uma vez no nosso Espaço Saúde para citar alguns acontecimentos com relação ao que vem acontecendo em relação às vacinas que estão sendo utilizadas no Brasil, estão sendo programadas para serem feitas no nosso país e que já tem um certo desenvolvimento em todo o mundo. Vamos aos dados. Eu fiz uma compilação de todos esses dados para que vocês estejam bem informados e para que vocês tirem as suas conclusões. Primeiro, nós temos a avaliação de várias vacinas, seja a nível mundial, a nível Brasil, sendo que a única vacina em que os dados foram enviados corretamente para a Anvisa é a da AstraZeneca, em associação com a Oxford, que é a vacina em que o Brasil fez um investimento perto de 78 milhões para participar desse processo. A Pfizer tem a sua vacina. Eles chegaram a fazer experiências em cerca de 44 mil pessoas para chegar à conclusão desses dados. Estão sendo feitos estudos, já está sendo feita a aplicação dessa vacina, foram encontrados efeitos colaterais que, ao meu ver, eles devem estar trabalhando no sentido de melhorar a eficácia, e a eficácia da vacina da Pfizer chega a 95%. Veja bem, 95%. A vacina da AstraZeneca, ela está sobre estudos no Reino Unido para que ela seja liberada. E o CEL da AstraZeneca relatou recentemente, segundo o que nós vemos, as informações que vão chegando, que a vacina de Oxford chega a uma eficácia de 100%. Ou seja, para cada 100 pessoas, 100 pessoas serão imunizadas. Se fosse 90%, apenas 90 pessoas, no caso, né? Agora nós vamos falar sobre uma vacina que vem sendo muito veiculada aqui no Brasil. A pressão é enorme, é uma pressão que chega a ser política e pode até gerar teorias da conspiração. Mas eu não estou aqui para dar a minha opinião nesse sentido, porque cabe a cada um de vocês receberem essa informação e processarem. Eu estou aqui para abrir a mente das pessoas e não para impô-las a um ponto de vista. Ou seja, houve sempre aquela falácia de que a vacina Coronavac, né, produzida pela Sinovac, ela estava sendo testada na Turquia, na Indonésia e no Brasil, né? O que nós vemos vários políticos aí criando leis, querendo pressionar 72 horas para se liberar, a Anvisa passando por uma pressão sem precedentes, ou seja, forçadas a fazer esse tipo de coisa. Na Turquia, que é um país em que o controle do Estado é enorme, eles chegaram a uma eficácia de 91% da vacina Coronavac. Mas eles fizeram testes em praticamente cerca de 1.000 pessoas, o que é um dado muito baixo, é muito pequeno. Como um exemplo, Brasil, você comparar 1.000 pessoas com 200 milhões é muito pouca coisa. Na Indonésia, eles não citaram a quantidade de pessoas, mas a eficácia chegou a 56%, o que diz que dentro da matemática estatística, né, sem usar outros dados aí, para cada 10 pessoas, 6 pessoas ficariam imunizadas. E no Brasil, onde está tendo sempre essa folia, esse complexo de tupiniquim, o país que aceita tudo que é mandado para eles, foram utilizadas cerca de 12.400 pessoas. E, pasmem, chegou-se a uma eficácia de 50,3%, 3 ou 33, se eu não me engano. É algo assim assustador, porque
teoricamente, para cada 10 pessoas, 5 pessoas ficariam imunizadas e as outras 5 não. Tanto que já se existe uma história de que você vai continuar usando máscara, que você vai ter que estar sempre mantendo distância, o álcool gel. Só que, se a vacina não funcionar, do meu ponto de vista, eles usarão aquela premissa de que é uma nova cepa. Então você vai, mesmo vacinado, por incrível que pareça, você vai ter que continuar usando todos os cuidados, todo mundo preso em casa, aquela pressão enorme. É claro que em países em que há uma cultura em que o Estado manda, você obedece, você não questiona, senão você acaba preso. A própria China, desculpem, a própria China, ela preteriu, ela não aceitou a vacina da Sinovac, que é a que estão sendo mandados insumos para o Brasil, ou seja, nós estamos apenas engarrafando as vacinas, elas estão sendo produzidas na China. A China, ela preteriu o uso da vacina da Coronavac. Ela, segundo informações colhidas, a China usa uma vacina em larga escala da Sinopharma, que é outra empresa que foi aceita pela regulação da saúde chinesa. Ou seja, provavelmente é uma estatal chinesa, porque a Sinovac ela não é uma estatal chinesa, como eu já disse antes. Ela tem sede nas Ilhas Caimã e ela faz tudo girar em torno disso aí. Isso aí gera uma insegurança muito grande em termos de dados das vacinas. Hoje, nós vivemos em um mundo em que deve haver uma transparência, a informação chega a todos. E nós simplesmente recebemos uma notícia recentemente, quando foi implantado esse resultado de 50,3%, governos, que eu não vou citar nomes, que eu posso ser bloqueado, né? O governo principal, para que todos saibam, né? Principal estado do nosso país, eles vieram com uma conversa de que a eficácia para casos leves era de 50,3%. Ou seja, dados fornecidos pelo Instituto Butantan, ao qual eles agem de forma política e de forma financeira. É muito esquisito isso aí. Eles cobrarem, eles pressionarem, eles quererem vender, né? Casos mais a nível médio, a eficácia é de 79%, já subiu. Opa, subiu. E para os casos graves é de 100%. Às vezes eu me pergunto, no sentido de questionar alguns dados, porque nós vivemos num mundo em que existe informação. Mas o problema desta vacina, que será distribuída no estado de São Paulo, o que falta é transparência. A própria Anvisa recentemente bloqueou os dados da liberação da vacina da Sinovac por faltarem dados básicos, dados metodológicos, dados estatísticos, como pessoas que foram atingidas de forma mais grave pela doença ou não, idade, faixa etária, ou seja, são coisas muito básicas que estão sendo omitidas na produção, ou melhor, no envasamento dessa vacina. Então, o que eu digo a vocês é o seguinte: na Rússia, a vacina chinesa entrou por um decreto do Estado, lá não se questiona. Na China, foi imposto, não se questiona, todos têm que usar. Mas nós vivemos em uma democracia, nós temos esse direito e temos o direito de escolher a vacina que nós iremos tomar. O meu conselho a todos vocês é o seguinte: aguardem. É muito importante que todos entendam que você está se servindo como aqueles porquinhos da Índia, como cobaias para testarem uma vacina que foi criada a toque de caixa e que nós estamos passando por todos esses problemas agora. Então, fique atento.
Esse é o meu recado a todos vocês. Fica aí o meu grande abraço e até mais.